Olá, eu sou a Fábia e hoje a gente vai seguir então tratando do TDAH. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é um assunto muito importante, né, para esses sujeitos, então, e suas famílias, escola, enfim, para nós como sociedade. A gente vai falar hoje, então, pessoal, sobre algumas questões ali, ó, de neurodesenvolvimento, de neurociência. Como eu já comentei, então, em outro vídeo, a gente tem evidências científicas muito robustas, né, validadas, de que 70 a 80% dos casos, então, de TDAH, eles são de origem genética, hereditária, né? A pessoa nasce com isso, tá, gente? Não é uma escolha, né? E não é uma coisa que se pega, não é gripe, né? Que hoje a gente pega, amanhã a gente, né? Enfim, se curou e deu, né? É um transtorno de neurodesenvolvimento, então ele acompanha o sujeito, né? Ele nasce com o sujeito, ele acompanha o sujeito ao longo da vida. Claro que à medida dos tratamentos, à medida, enfim, né? Todo um manejo, sintomas eles vão diminuir, mas eles não vão, eu não tenho mais TDAH, tá? Não é assim que funciona, tá? O que o TDAH faz, então, gente? É uma questão química no cérebro, tá? É o desenvolvimento cerebral que é diferente. Em exames de neuroimagem, então, né, a gente vai ter alterações, especialmente, gente, nessa região aqui que fica atrás da testa, tá? Que é o lobo frontal e o pré-frontal, no cerebelo, nos gânglios de base, que são justamente áreas ligadas à atenção, à motivação, ao controle inibitório, né? Que são justamente áreas que são prejudicadas em quem tem TDAH, né? Então, por que eu tô colocando isso para vocês? Pra gente entender que não é a vontade do sujeito, né? Claro que a gente tem que distinguir, óbvio, né, que vão ter sujeitos que vai ser pela vontade mesmo, enfim, né, é outra questão. Aqui a gente está falando dos sujeitos que têm essas alterações. Então, quem tem TDAH tem alterações, né, nessas estruturas, alterações no funcionamento delas, tá, que vão levar, então, aos sintomas do TDAH, desatenção, né, muitas vezes baixa motivação para atividades que são cansativas mentalmente. Mas por que a baixa motivação, gente? A baixa motivação, ela tá ligada ao não conseguir focar, né, o esforço para focar, ele é tão grande, mas tão grande, que o cérebro faz tipo fugas de demanda, né? Mas não é porque o sujeito intencionalmente, né? Não quero isso, então vou me fazer e não vou fazer, né? Não enfim, tá além do controle do sujeito. Para além dessas diferenciações, nessas estruturas cerebrais, a gente vai ter o quê, gente? A gente vai ter questões ali de neurotransmissores também alteradas, né? Então a gente vai ter dopamina alterada, a gente vai ter noradrenalina alterada, que são neurotransmissores produzidos pelo próprio cérebro. Então, se tem uma alteração na estrutura cerebral, a gente vai ter uma alteração na produção desses neurotransmissores. E aí a gente vai ter os sintomas da desatenção, né, da falta de controle de impulsos e todos aqueles outros que a gente já tratou aqui, né, que acompanham então o sujeito com TDAH. Ainda sobre esses neurotransmissores, gente, eles são responsáveis por aquela sensação de recompensa. Sabe, nós, assim, né, neurotípicos, né, que não estamos dentro desse espectro do TDAH, a gente termina uma tarefa e se sente recompensado, né? A gente termina de fazer uma coisa, a gente vai bem numa prova, né? A gente consegue concluir um projeto, a gente termina de fazer a faxina da casa, né? E a gente se sente pleno, recompensado. É uma maravilha concluir uma tarefa, né? Para o sujeito com TDAH, especialmente o sujeito que tem a hiperatividade, a impulsividade, essas recompensas assim automáticas que a gente sente só de realizar alguma coisa, elas não funcionam. Então, a gente vai ter muitas vezes aquela criança que a gente promete alguma coisa, ou um castigo até, muito comum, né? Se tu não fizer isso, tu não vai ter aquilo. E eles só fazem assim, não estão nem aí, né? Mas o que é isso, né? Isso é essa baixa sensação de recompensa, né? Que é neurológica, gente, por causa dessas produções, né? De dopamina, especialmente, né? De noradrenalina. Então, a gente vai ter um combo cerebral, né? Estrutural, fisiológico e químico do cérebro que faz com que ela tenha outro tipo de comportamento. Quando uma criança neurotípica, se a gente promete alguma coisa, ou um castigo, ou até a ideia de ir mal numa prova, né? Às vezes já ativa nela toda a motivação que ela precisa para estudar muito, né? Para conseguir a nota. Numa criança com TDAH, esses sistemas eles não funcionam dessa forma, né? Então, eu acho muito importante a gente tratar disso pra gente conseguir entender esse funcionamento que é tão diferente
diferente do funcionamento típico. E assim, pessoal, além de tudo isso que eu falei, dessas alterações, então, estruturais, funcionais, nesses neurotransmissores cerebrais, né, eu coloquei para vocês essa causa predominantemente genética, né, em torno de 70, 80%, porém, a gente também tem que ficar ligado, né, nos fatores ambientais, tá? Então, existem genes que a gente tem dentro das células, mas que talvez nunca vão se manifestar. Então, a gente pode ter fatores disparadores, né, que são gatilhos para que esses genes, então, eles despertem, né, e ocasionem um transtorno, ocasionem alguma coisa. Entre esses fatores, a gente vai ter, então, a prematuridade, tá? A prematuridade, gente, ela sempre é um fator que pode ser, não quer dizer que seja, né, sempre assim, mas ela é um fator bem importante no disparo, então, de algumas condições, inclusive o TDAH. Prematuridade é uma coisa que está sendo muito estudada e realmente, assim, ela é bastante importante, tá? Como, então, um gatilho, como, né, um gatilho disparador, então, de algumas condições, e uma delas é o TDAH. Outros fatores, então, além da prematuridade, ditos como ambientais, são as condições de parto, tá? São os fatores, então, muito estresse pré-natal e durante também o parto. Então, uma criança, por exemplo, gente, a criança tem tempo, tá? Ela tá de 39 semanas de gestação, a gestação foi tudo bem, mas essa criança teve sofrimento fetal, né? Por algum motivo, tá? Ela se enrolou no cordão umbilical, baixou o batimento cardíaco, ela nasceu roxinha, né? Enfim, ela pode ter tido uma hipóxia. Todos esses são fatores que podem, então, desencadear transtornos de neurodesenvolvimento, como o TDAH. Não é uma regra, tá, gente? Para deixar bem claro, tá? Mas eles são realmente potencializadores de determinadas condições. Então, o fator ambiente, ele também é muito importante no desencadeamento de um transtorno de neurodesenvolvimento, como o TDAH. Então, esse era o material que a gente queria trazer. Nós vamos continuar, então, tratando de TDAH, né, nos próximos vídeos. E se tu tem alguma dúvida, se tu tem alguma questão ali dentro do TDAH, que é um assunto tão amplo, né, que tu gostaria que a gente tratasse, coloca nos comentários. Se tu conhece alguém que tem TDAH e já passou por esses rótulos sociais, né, de preguiça, de enfim, né, tantos que tem, coloca aqui pra gente, vai ser um prazer conversar contigo e vai ser um prazer também trazer conteúdo direcionado para as tuas dúvidas. E então por hoje é isso, até o próximo vídeo e um grande abraço.